doutor Bali Chionga. A ministra Vera Daves de Sousa foi à Assembleia Nacional, disse que o combate à corrupção vai continuar implacável, pediu desculpas aos deputados da nação no Parlamento. A ministra salvou-se? Não, eu não penso que ela precise salvar-se. Por quê? A menos que existam dados que comprovem que ela está implicada. Eu penso que a AGT, igualmente como a UNAC, porque a UNAC percebeu e informou, a AGT também percebeu e informou. Ou seja, colocou à disposição das entidades competentes para que a investigação fosse feita. Então vou perguntar-lhe de forma diferente. É suficiente o pedido de desculpas ou a ministra precisa também ser responsabilizada politicamente? Não, eu não penso que precise ser responsabilizada politicamente. A menos que, perante os factos, se prove que ela foi negligente. E os dados em relação à AGT que eu tenho não provam negligência da ministra. Porque senão vamos ter funcionários a fazerem alguma coisa e o responsável sai. Aliás, nós tivemos corrupção na Assembleia Nacional. Tivemos um deputado agora da UNITA que tem um mandato suspenso. Perdeu o mandato. Perdeu o mandato. O que está acontecendo na Assembleia Nacional? O que é que eu quero voltar a dizer? Aliás, eu concordo quando o Dr. Lindo diz que nós temos uma sociedade doente. Porque, de facto, temos problemas com probidade, temos problema com aquilo que é alheio, temos um problema. E temos mesmo um problema de imoralidade social. Quando temos um problema de imoralidade social, nós temos que atacar os responsáveis, não podemos generalizar. Aliás, em relação a essa questão da AGT, deixa-me dizer uma coisa que ninguém quer dizer. Diga. Onde é que estão os empresários? Porque essa questão do IVA está ligada aos empresários. Estes jovens contactaram os empresários aceitaram um mecanismo que fizesse com que eles pagassem menos. Doutora... E sabe por que nós não queremos falar dos empresários? Eu sei porquê. Diga. Porque nós pensamos que os empresários não têm nenhuma responsabilidade para com a nação. Esse dinheiro que foi desviado, os empresários deviam ter entregue ao Estado. E, portanto, são os empresários, são essas empresas que fizeram com que, na ânsia deles não pagarem a sua responsabilidade com o Estado, entraram para o mecanismo da corrupção. E, aliás, o jornal Expansão já fez questão em relação a isso. E eu penso que é importante que esses empresários também sejam conhecidos. Dr. Lindo Bernardo Tito, que opinião é que tem sobre isso? Acha que, de facto, o problema está nos empresários que corromperam, entre aspas, eu disse que também está. Os funcionários da AGT, ou o problema é maior, se quisermos olhar para os professores, os estudantes, os alunos que corrompem os professores, alguns deixam de ser corrompidos, outros não, mas o professor corrupto é sempre o professor corrupto. Pois, mas, bom, eu vou começar pela questão que colocou. Também vou colocar a mesma questão. A ministra Vera Daves salvou-se? Não. É suficiente? Nunca se salvará. Perante os parlamentares? Nunca se salvará. Porque ela tem responsabilidade política em tudo quanto está a acontecer na AGT. Ao invés de pedir desculpa no Parlamento, depois de ter sido provocada, devia ter se demitido faz tempo. Se não se demitiu, então o Presidente da República devia demiti-la imediatamente. Mas por quê? Claramente isto. Porque a responsabilidade política recai à ministra Vera Daves. Sem sombra de dúvidas. Ela que tem um mecanismo de controle de fiscalização. Ela que nomeou o Conselho de Administração que está em funções. E se esse Conselho de Administração praticou os atos que todos conhecemos, ela tem responsabilidade. Claro, há um membro do Conselho de Administração. Há um membro do Conselho de Administração. Mas há um membro, não é o Conselho de Administração. Ainda não são concluídas. Desculpa. Pois, mas se as investigações... Desculpa, colega. Não, porque a questão é, faltou alguma responsabilidade da ministra. Mas está bem que faltou. Faltou qual? Faltou. Qual? Ela tem o dever de promover a auditoria anual externa à AGT. Ela tem o dever de exigir que a AGT preste contas a ela
de todos os atos que praticam. Porque nós não podemos... Foi não isso podemos... que aconteceu. Não é isso que aconteceu. O que aconteceu é completamente diferente. Não é ela que deu conta. Foi! Não, deixa eu só lhe dizer o seguinte. Pois, é desinformação, não, doutor. não é desinformação, É. doutor. Doutor, deixa eu só lhe dizer. Aquele edifício onde funciona a AGT está exatamente equipado para detectar qualquer tipo de fraude, a partir do sistema informático ou não. O que aconteceu foi exatamente que os indivíduos que praticaram esses atos acabaram por ter, de alguma forma, uma associação que os cobertou para que praticassem esses atos. E a ministra, para mim, a responsabilidade é minha, devia se demitir, porque a responsabilidade política em tudo quando está acontecendo na GT é dela, não é de outra pessoa. Ela não pode transferir, ela não pode pedir desculpa a nós, os contribuintes, que fomos roubados. Não, ela tem que colocar o cargo dela à disposição, porque ela não foi capaz de exercer o seu papel de controle e de fiscalização, de promover anualmente a auditoria à AGT. Como não foi capaz, então ela tem que colocar, porque neste país a culpa política nunca pode continuar a morrer solteira. Não pode. Alguém deve assumi-la. Diga, doutor Bali. Politicamente, ela é responsável. Sim, mas Agora, tecnicamente, são aqueles indivíduos que estão a ser presos, estão a ser detidos, digamos assim. Agora, ela, do ponto de vista político, tem que assumir. Se ela não assumir, então tem que assumir o Presidente da República. Doutor Lindo, lhe falta um dado. E eu vou direcioná-lo para encontrar esse dado. Sabe quem é que deu essa informação ao SIC? Sabe quem deu essa informação ao SIC? Diga, doutor Bali, estamos todos à Pois espera. foi a AGT. Esse é o problema. E se é a AGT que deu a informação ao SIC... Aliás, há uma coisa que acontece na Está-me a AGT. dizer que a ministra não sabia, foi a AGT que Não, deu. mas a ministra superintende a AGT. Por isso é que eu estou a dizer. Se Não, foi tutela, Deixa-me não terminar. tutela, não superintende. Deixa-me terminar. Um minuto, doutor. Se foi a AGT que informou, e se nós estamos a dizer que a ministra é responsável pela AGT, quem é que informou? É a ministra. Por isso é que eu pergunto, aliás, eu já disse e vou voltar a dizer, enquanto não houver ligação direta de negligência, porque houve auditoria e foi descoberto esse buraco. Foi descoberto esse buraco. Descoberto o buraco, a AGT fez a informação ao SIC. E há uma coisa interessante em relação a essa investigação. Diga. Há uma coisa interessante em relação a essa investigação. Ok. Ao contrário de outro tipo de outros eventos de corrupção, nestes eventos de corrupção, as pessoas até não tinham, do ponto de vista público, exposição de riqueza. Não. O que tornou a investigação, o que tornou a própria investigação mais complexa. Mas, doutor Bali, Então, é ou não real que os funcionários da AGT são aquelas pessoas que nós olhamos? Nós, quando digo nós, Sim, digo a mas- maioria, mas- e tem aquela sensação de que ostentam, vivem Ostentam, bem, mas- têm Sim, mas- conforto. Pois, mas E nós veja, trabalhamos há veja, mais de 20 veja. anos, não conseguimos isso. É tranquilo, só que eu não entro para essa especulação, porque eu podia dizer... Não, mas não é especulação, Não, doutora. deixa-me dizer, Sim. o doutor Lindo Diga. tem um bom carro, não tem? Tem uma boa casa, não tem? Por que ele não pode ter? Pode ter, tem o direito disso. Mas qual é a média, Agora, doutora? O que eu tenho de dizer é o seguinte... São profissionais O que problema é que- trabalham há Não, mais não, tempo. deixa-me só terminar. Com que experiência? Mas Nós temos permitam- profissionais que permitam- trabalham há mais permitam- tempo e que permitam- não conseguem encontrar 20, permitam-me 30 milhões de terminar.